Latim. O latim é uma das línguas mais influentes da história ocidental, tendo dado origem a várias línguas modernas e deixado uma marca duradoura na cultura, ciência, direito e religião. O surgimento do latim está intimamente ligado à história da Roma Antiga, que começou como uma pequena cidade-estado e se tornou um vasto império, espalhando sua língua e cultura por grande parte da Europa, norte da África e Oriente Médio. Origem do latim. O latim pertence à família das línguas indo-europeias, que também inclui línguas como o grego, o sânscrito, o alemão e o inglês. Acredita-se que o latim tenha se desenvolvido por volta do século VIII a.C. na região do Lácio, na Península Itálica, onde Roma foi fundada. Era originalmente a língua falada pelos latinos, um povo indo-europeu que habitava a região. O latim começou como uma língua local de Roma e seus arredores, mas, à medida que Roma crescia em poder e território, o latim se espalhou por outras regiões da Itália e, eventualmente, por todo o Mediterrâneo. Durante os primeiros séculos da República Romana, o latim começou a substituir as línguas locais, como o etrusco, o osco e o úmbrio. O latim clássico e vulgar. Com o tempo, o latim evoluiu em duas formas principais. Latim clássico era a forma mais formal e literária do latim, usada na escrita de textos importantes, como discursos, poesia, leis e filosofia. Escritores e oradores famosos, como Cícero, Virgílio e Ovídio, usaram o latim clássico. Ele era mais padronizado, formal e menos propenso às variações regionais. Latim vulgar. Ao mesmo tempo, o latim vulgar, do latim vulgaris, que significa comum ou do povo, era a forma falada da língua usada pelo povo romano comum. O latim vulgar era menos formal e variava mais de região para região, sendo influenciado pelas línguas locais que o latim substituiu. Era a língua do cotidiano, usada por soldados, comerciantes, fazendeiros e colonos. Foi essa forma do latim que, com o tempo, evoluiu nas várias línguas românicas. O latim no Império Romano. À medida que o Império Romano se expandiu, o latim se tornou a língua oficial do governo, do exército e da administração nas províncias romanas. No entanto, o latim não suplantou completamente as línguas locais. Por exemplo, o grego continuou a ser a língua dominante no Oriente, nas províncias do Império Romano do Oriente, e outras línguas, como o celta e o púnico, coexistiram com o latim no Ocidente. Com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., o latim vulgar continuou a ser falado, mas as influências regionais e a falta de uma autoridade central para padronizar a língua levaram à fragmentação do latim falado em diversas línguas distintas. Surgimento das línguas românicas. As línguas românicas, ou neolatinas, surgiram a partir do latim vulgar, entre os séculos V e IX, à medida que o Império Romano do Ocidente se desintegrava e as antigas províncias se tornaram reinos independentes. As principais línguas românicas que derivaram diretamente do latim vulgar são: português, evoluiu principalmente a partir do latim vulgar falado na Península Ibérica, especialmente na região do que hoje é Portugal e Galiza. O português, assim como o espanhol, também foi influenciado pelas línguas celtas e germânicas, além do árabe devido à ocupação moura. Espanhol, castelhano também derivado do latim vulgar falado na Península Ibérica, especialmente na região de Castela. Ao longo do tempo, o espanhol expandiu-se para a América Latina com a colonização espanhola. Francês, surgiu do latim vulgar falado na Gália, atual França, com forte influência das línguas celtas faladas na região e, mais tarde, do franco, língua dos invasores germânicos que deram o nome ao país. Italiano, evoluiu diretamente do latim vulgar falado na Península Itálica, mantendo uma das formas mais próximas ao latim original. Contudo, há várias variações dialetais regionais na Itália que também têm raízes em diferentes formas do latim vulgar. Romeno, uma língua românica menos conhecida, o romeno se desenvolveu nas províncias romanas do leste, Dácia, atual Romênia. A distância geográfica do centro do antigo Império Romano e as influências eslavas e húngaras moldaram o desenvolvimento do romeno. O latim e sua herança. Embora o latim como língua falada tenha evoluído para as línguas românicas, ele continuou a ser a língua da religião, da ciência e da administração durante a Idade Média. A Igreja Católica, em particular, manteve o latim como língua litúrgica oficial até o século XX,
com o latim sendo usado em missas e documentos eclesiásticos. Além disso, o latim foi a língua da erudição na Europa durante muitos séculos. Cientistas, filósofos e estudiosos escreviam em latim, que era a língua universal do conhecimento. Mesmo figuras como Isaac Newton e Galileu Galilei escreveram suas principais obras em latim. Hoje, o latim é uma língua morta em termos de uso cotidiano, mas sua influência permanece profunda em muitas línguas modernas, especialmente no vocabulário de áreas como direito, medicina, biologia e teologia. Conclusão: o latim foi um pilar da civilização ocidental, tanto como língua falada no Império Romano quanto como veículo de conhecimento e cultura. Sua evolução resultou nas línguas românicas modernas, que ainda hoje são faladas por centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. A importância histórica e cultural do latim a torna uma das línguas mais estudadas e reverenciadas até os dias atuais.